Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Salles e o tema de hoje é: você é a única pessoa responsável pela sua felicidade. E por que eu digo isso? Porque tudo na sua vida depende de você mesmo, tá? Eu resolvi falar sobre esse assunto por causa de uma frase que eu li em um livro que eu estava lendo, e essa frase me impactou. É um livro de astrologia kármica, né, que eu estudo sempre mais a fundo. E a frase dizia o seguinte: o objetivo da vida não é apenas evoluir a alma, mas você ser feliz durante o processo. Isso é totalmente verdade, porque a sua felicidade depende de você e depende do quanto você se empenha em correr atrás dessa felicidade, né? Por que eu quis trazer esse tema? Quando se fala de astrologia, as pessoas pensam, né, qual o motivo de você estudar o seu mapa ou de você contratar um astrólogo para fazer a leitura do seu mapa e tudo mais. A maioria das pessoas tem dois motivos. Um é o autoconhecimento e, obviamente, a astrologia é uma ferramenta, eu digo isso sempre, repito, a astrologia é uma ferramenta super poderosa para você se conhecer. Mas qual é o objetivo de você se conhecer? Não é? Isso tem que ter um motivo. Você chegar lá para apenas ouvir, ou você chegar à conclusão de que você tem o signo solar em Capricórnio, então você ser uma pessoa determinada, uma pessoa ambiciosa e tal. Isso provavelmente você já sabe. Então a pessoa só vai estar reforçando um conceito que você tem a seu respeito, né? Mas a leitura do mapa, ela tem muitas outras nuances, né? E como eu me dediquei à astrologia kármica, eu sempre olho com uma outra percepção para os mapas. E a outra forma com que as pessoas utilizam muito a astrologia é para prever o futuro. Olhar os seus trânsitos, fazer uma leitura da revolução solar, que é o seu mapa anual, e aí você está querendo saber o que vai acontecer, o que está chegando, o que vem para você esse ano, como é que vai ser esse ano. Então, as pessoas usam a astrologia com o intuito ou de olhar o passado ou de olhar o futuro. Só que entre o passado e o futuro existe uma coisa muito importante que se chama presente. E é nesse presente que você tem que atuar. E é nesse presente que você vai correr atrás de cumprir a sua missão e de fazer o trajeto até ela. Então, sobre missão, todos nós temos. Saiba você ou não, né? A grande maioria das pessoas não tem conhecimento, mesmo que tenha algum conhecimento esotérico, nem todo mundo sabe que tem uma missão a cumprir nessa vida. Mas sabendo ou não, a pessoa tem a missão, tem um propósito a ser cumprido, e se a pessoa se interessar nesse desenvolvimento pessoal, ela vai correr atrás de descobrir que missão é essa, de procurar os caminhos para alcançar essa missão e tudo mais. Então, o ponto número 1 é esse: todos nós temos uma missão, todos nós temos um propósito para estar nessa vida. E a astrologia kármica, ao contrário do que algumas pessoas pensam, não é? Ela não é só um meio de você descobrir o que você fez de errado no passado, o que você trouxe de karmas para resolver. Isso também, tá? É claro que quando você analisa o mapa, a gente está buscando as razões pelas quais você se encontra na sua situação atual, né? E isso normalmente é explicado por situações do passado, de vidas passadas, que você criou, que você, com seu livre-arbítrio, né, criou seus próprios karmas, e aí você trouxe para resolver. E você também tem a missão que eu acabei de falar. Tudo isso, digamos assim, arquitetado pelos senhores do karma, e eles refletem um momento do mundo em que você nasce, e o retrato do céu no momento em que você nasceu, que é o seu mapa natal, ele expõe todas essas questões, tá? Então, olhar para o passado é uma maneira de você começar.
É um ponto de partida e, aliás, um ponto de partida muito necessário. Primeiro você precisa saber aonde você quer chegar, que é o seu futuro, mas você precisa saber o que você trouxe de capacidades, tanto de ferramentas que você vai usar a seu favor, quanto de obstáculos que vão ter na sua vida. Isso, o mapa mostra tanto as ferramentas que você trouxe, as características suas que podem ser consideradas como peças que vão te ajudar a chegar naquela missão, naquela meta de vida, ou ao contrário, né? Características suas que vão meio que de encontro àquela sua missão e que vão ser um obstáculo. E além disso, tem outros obstáculos externos a você, que são relacionamentos que você trouxe de outras vidas, os próprios relacionamentos que você vai criar nessa vida, porque, infelizmente, né, nós estamos a todo momento, possivelmente, criando novos karmas, tá? Agora, karmas podem ser positivos e podem ser negativos, né? Então, a gente olha para o passado, planeja o futuro, mas tem que planejar o meio do caminho, que é o presente. E é nesse meio do caminho, e é nesse presente, que você vai trilhar o caminho entre o passado e o futuro, tá? Então, eu coloquei lá nos stories, né, um post que dizia assim: passado, presente e futuro, é o que temos. Sim, o passado, ele serve para... E quando eu falo de passado, aí eu tô falando de você analisar, né, o seu mapa com uma visão de astrologia kármica. Então você analisa o seu mapa, você está olhando para os dois momentos. Você está olhando para o passado e você está olhando para o futuro, né? Porque ele mostra tudo aquilo que você trouxe e mostra aonde você tem que chegar. O caminho você é que faz. O caminho, né? Esse percurso entre o passado e o futuro, essa ligação entre o passado e o futuro, quem vai ditar o ritmo, fazer ou não fazer, ir ou não ir, é você. Então, você tem um passado, você tem um lugar para chegar, que é o seu destino. Agora, se você vai chegar lá ou não, depende exclusivamente de você. Então, é por isso que eu digo que a sua felicidade depende inteiramente de você. A felicidade é alcançar aquela meta traçada. Vamos trazer isso para um mundo mais material, digamos assim, né? Você tem um projeto de vida e aí você diz, por exemplo, eu quero comprar uma casa. Você escolhe o local, como é que vai ser a casa, o tamanho da casa, como é que vão ser os cômodos, como é que você vai... Enfim, todas as questões que envolvem essa casa. Essa é a sua meta. Para ser uma meta, você tem que colocar um prazo também, né? No nosso caso de vida, existe um prazo, só que nós não sabemos qual é esse prazo, né? Agora, cabe a você trabalhar para ganhar o dinheiro, juntar o dinheiro, investir seu dinheiro, fazer alguma coisa para você chegar nessa casa, né? Então, você vai procurar o terreno, você vai, né, arrumar o dinheiro, enfim. Essas ações são você tomando atitudes que levam em direção à sua meta de vida. Da mesma forma, a meta que você traçou, né? Da mesma forma acontece com a sua meta de vida, tá? Então, quando a gente tem um mapa, né, uma interpretação do mapa, ou você mesmo estudando o seu mapa, você vai lá olhar para esse mapa e aí você vai ter uma compreensão do passado, tá? E passado, eu digo que ele tem algumas etapas, né? Primeiro você precisa compreender o que aconteceu. Depois você precisa aceitar o que aconteceu, tá? Se você errou, se você não errou, se alguém errou com você, aconteceu, já foi. O tempo não volta atrás, né? A gente pode revisitar esses momentos, mas você não tem como desfazer o que já foi feito. Então, já foi feito, aceita que dói menos, né? E aí, você vai, então, tentar consertar aquilo.
você precisa tomar atitudes para consertar, e para você consertar, para você seguir adiante, tem um outro passo que é muito importante, que é perdoar. Eu falo sempre que o mapa astral kármico não é para qualquer pessoa, e muito menos para pessoas muito jovens, porque exige uma maturidade da pessoa para entender aquela história, que muitas vezes são histórias pesadas, não é porque nós já vivemos em épocas que essa selvageria que a gente vê hoje em dia no mundo, e que muitos de nós hoje em dia fica estarrecido com as coisas que acontecem, por exemplo, que estão acontecendo atualmente no Afeganistão, ou coisas absurdas como violência doméstica, estupro, selvagerias de todo tipo. Nós já passamos por isso em outras vidas. Nós podemos ter sido as vítimas ou os agressores, tá? E outro tipo de violência, a gente já viveu, né? Se você considerar que nós estamos aqui há milênios, a gente já viveu muita coisa, e nós já passamos por épocas que nós éramos mesmo seres humanos muito mais selvagens do que somos hoje em dia. Hoje em dia ainda existe ser humano selvagem, a gente vê todo dia nos noticiários, eu até nem gosto de ver. As pessoas mais sensíveis se chocam, e hoje em dia eu acredito que essa parcela da sociedade seja menor, da parte mais selvagem, porque o nosso planeta está em evolução, então a grande maioria já passou desse nível, mas ainda existe a selvageria. E uma outra coisa que eu estava lendo num livro também esses dias é que, assim, o mal sempre vai existir, porque a gente precisa dele na nossa vida para que o mal exalte o bem dentro de nós. Então, quando você vê uma coisa ruim e você se choca, você quer fazer o bem. E é por isso que precisa existir essa dualidade. E é por isso a dualidade sempre vai existir. O dia, a noite, o frio e o quente, enfim, essas coisas todas. Mas isso é necessário, as dificuldades são necessárias para que a gente continue avançando na vida, para que a gente continue evoluindo. Então, quando você toma conhecimento das coisas que você já passou em outras vidas, ou pior, das coisas que você já fez em outras vidas, que hoje em dia você pode se arrepender, você pode se sentir até envergonhado de ter... Aquilo era você em outra vida, outra situação, e você precisa entender que passou e perdoar a si mesmo para você continuar seguindo em frente e perdoar as outras pessoas envolvidas. É simples? Não. É fácil? Não é. Mas é preciso ser feito, tá? Para você continuar seguindo em frente, você tem que passar por essa etapa. A partir do momento em que você olhou para aquilo tudo, você aprendeu uma lição, você precisa entender que agora você tem que deixar essa história para trás para você seguir no sentido do caminho do futuro, que é o sentido da sua missão. Isso no mapa é representado pelos nodos lunares, nodo sul e nodo norte. Nós temos, seres humanos, temos uma grande tendência a ficar preso um pouco no passado, tá? E algumas pessoas mais, outras pessoas menos. Algumas pessoas ficam muito presas ao passado, remoendo histórias de outras vidas, dessa vida, do mês passado, da semana passada, de 10, 20 anos atrás. E essa prisão do passado não deixa que as pessoas sigam em frente. Outros seres humanos são muito focados no futuro, tá? Muito comum em sagitarianos e aquarianos, extremamente presos no futuro, estão olhando muito lá na frente e estão esquecendo do hoje, do agora. Então, é importante que fique claro que entre o ontem e o amanhã existe o hoje, e que o hoje precisa ser vivido. Não adianta você fazer um planejamento. Bom, então agora eu quero comprar aquela casa, ou carro, ou qualquer coisa, eu quero fazer uma viagem. Você planejou alguma coisa, criou uma meta para o futuro, ou você quer subir na carreira, não é? Ter um status um pouco mais elevado, seja o que for, seja que meta que você tenha
planejado para você, não adianta você planejar e depois cruzar os braços e não fazer nada, porque não vai acontecer. Se você não tomar atitudes, não vai acontecer. Então, lição aprendida do passado, meta estabelecida para o futuro, você agora precisa dar um passo de cada vez para chegar naquela meta, tá? Então, se a sua meta é, por exemplo, ter um relacionamento saudável, e você tem dificuldade de ter um relacionamento saudável, você tem dificuldade de manter um relacionamento por muito tempo, busca-se as origens. Por que isso acontece? Né? A resposta você sempre vai encontrar no seu mapa, isso é certo. Tá? Por que você se comporta de determinada maneira ou por que você está recebendo de volta algum tipo de comportamento que você teve em vidas passadas. É uma ou outra, tá? E de posse desse conhecimento, você tem como traçar um passo a passo, tá? Mas para chegar lá, você tem que todo dia fazer alguma coisa, todo dia você vai dar um passo. Então, no outro dia, eu fiz perguntas e respostas, né, no Stories, e algumas pessoas... Uma menina falou de procrastinação. Ah, porque eu tô sempre procrastinando. A procrastinação, o que é? É você planejou alguma coisa e não está fazendo. Ou planejou uma coisa muito grande que você não consegue alcançar, e isso é razão de infelicidade para muitas pessoas. Tá? Quando você faz um plano para o futuro, quando você cria uma meta, essa meta precisa ser alcançável. Se você ler qualquer livro de produtividade, eu acho que esses livros ou essas pessoas que dão palestras sobre produtividade e tal, eles falam de meta, metinha e, sei lá, é uma meta grande, uma meta média, metas a longo prazo, metas a médio prazo, médios a curto prazo e às vezes a meta a curtíssimo prazo. Então, quando você planeja uma coisa que é muito grande e às vezes é muito difícil de alcançar, das duas uma. Se você é uma pessoa extremamente determinada, uma pessoa com muita terra no mapa, né, que corre atrás, que vai, luta e corre atrás daquilo que quer, ou obstinado, feito um escorpião, eventualmente você vai chegar lá, independente de quanto tempo leve. Se for taurino vai levar muito mais tempo, mas você vai chegar lá, porque você tem a determinação, você tem a força de vontade, você tem... Se as pessoas que têm muita água no mapa, elas já têm uma certa dificuldade, principalmente quem tem falta, não é nem o excesso de um elemento, a falta de um elemento, como por exemplo a falta do elemento fogo, ela pode fazer com que a pessoa não tenha iniciativa suficiente para seguir adiante, para ter um impulso, né? O fogo, ele te dá o impulso, a iniciativa de começar, de dar o primeiro passo, ou de dar um passo atrás do outro. Os elementos, eles se complementam, né? Então, o fogo, ele dá ignição inicial, né? Aquela, entrou no carro, virou a chave. Esse é o fogo. Você virou a chave, o motor roncou, pronto. Essa é a partida, né? É o elemento fogo que dá isso. E quando as pessoas não têm fogo no mapa, ou tem muito pouco planetas no elemento fogo, né? Às vezes eu fico falando astrologuês aqui e a pessoa não sabe do que eu estou falando. A gente tem 10 planetas, né? E mais o ascendente, que a gente conta em que elementos, né? Em que signos que eles estão, em quais elementos, e a gente conta para saber a maior quantidade né, qual o elemento que ela tem em maior quantidade, qual que ela tem em menor quantidade, e o ideal é que seja equilibrado, mas dificilmente as pessoas têm equilibrado. Normalmente tem mais de um elemento e pouco de outro, e algumas pessoas têm 0, né, planetas em um determinado elemento, e essa falta, ela ela pode ser, né, um obstáculo para você conseguir alguma coisa. Então, se for falta de fogo, a pessoa não tem a iniciativa, não tem, né? E se faltar terra, ela pode ter iniciativa, mas não tem a persistência de levar aquele plano adiante, né? Então, uma das coisas que faz as pessoas desistir, pode ser isso, né?
criar um plano de longo prazo ou uma coisa, eu quero comprar uma mansão de 10 milhões de dólares porque só isso que vai me fazer feliz, né? Então, e aí ela não tem, ela é assalariada, né? Aquela pessoa ganha um salário de 10 mil reais por mês, ela não vai juntar 10 milhões de dólares tão cedo. Enfim, se você cria uma meta que esteja muito distante, vai ficar difícil, você vai desanimar, você pode realmente largar para lá, né? Pode desistir, isso pode levar a depressão, enfim, uma série de consequências. Mas se você tem uma meta que seja alcançável, que você determinou um prazo legal, né? Eu consigo fazer isso em tal prazo. Aí você pode dividir essa meta em tempos menores até chegar o que é que eu preciso fazer hoje. E aí, de passo em passo, você chega lá, tá? Isso eu falei de casa, mas, gente, pode ser de novo. Falar de relacionamento, que é uma das questões que fazem muitas pessoas me procurarem, é a questão dos relacionamentos, né? Relacionamentos afetivos, às vezes relacionamentos familiares que são muito complexos. A pessoa precisa entender qual é a questão através do mapa, através de olhar para o passado. Você sabe qual é a missão, aonde você tem que chegar, tem que traçar essa estratégia para você chegar lá. E precisa dar um passinho de cada vez. E você precisa fazer isso todos os dias, tá? E quando você quebra, né, essa meta maior em metas menores, você consegue ver os pequenos resultados. E aí você consegue ter disposição para seguir em frente. Mas, de novo, a sua felicidade depende de você. Não adianta você pensar assim: eu só vou ser feliz o dia que eu me casar, o dia que eu encontrar o homem ideal. Tem que saber se isso é uma condição mais fácil na sua vida ou mais difícil. Para algumas pessoas, essa questão do relacionamento é bastante difícil. É uma questão que não se resolve facilmente porque ela tem um perfil, né? Criou um perfil de parceiro ideal que é difícil de ser alcançado, ou às vezes a própria pessoa é uma pessoa que quer ter um relacionamento, mas ao mesmo tempo ela quer ser independente. Então, ser independente e estar em um relacionamento estável são duas coisas antagônicas, não é? Então, é assim, a pessoa que quer muito, né, que deseja essa autonomia, essa independência, quer espaço e que ela age de uma maneira que, para ter um relacionamento estável, ela precisa buscar pessoas que queiram a mesma coisa que ela. Então, se ela quer ter um relacionamento estável, mas quer ser uma pessoa independente, com seu espaço livre, com a sua liberdade, ela tem que mostrar para o outro que o outro precisa ser igual. Então, não é que o outro tenha que se adaptar a ela que tem que buscar pessoas que sejam dessa maneira. E às vezes ela está buscando pessoas que são o oposto disso. Então ela não consegue manter esse relacionamento. Por quê? Porque no momento em que está dentro do relacionamento, ela começa a agir como uma pessoa solteira, independente, livre, que não tem compromisso com ninguém. E aí depois reclama que o outro não fica, que o outro não se mantém no relacionamento e que vai embora e que larga isso e aquilo. Enfim, a pessoa precisa, né, se conhecer. E é por isso que eu sempre repito, a astrologia é uma ferramenta de autoconhecimento muito poderosa e que a gente tem que usar para extrair dessas informações do nosso mapa como é que nós vamos usar melhor o nosso potencial, as nossas ferramentas e os obstáculos que também estão lá descritos. Às vezes o obstáculo é você mesmo, para chegar na nossa missão, e a nossa missão, a nossa meta, o nosso propósito de vida, que está lá também descrito no seu mapa, só vai acontecer se você fizer esse percurso.
entre passado e futuro. Se você viver o seu dia a dia pensando no dia, não adianta ficar preso no passado, não adianta ficar preso no futuro, você precisa caminhar o dia a dia. Então, eu vou repetir aqui a frase que eu falei anteriormente, que eu li no livro, a vida não foi feita apenas, eu li isso num livro, estou repetindo, as palavras não foram exatamente essas, mas a ideia é essa, a vida não foi feita para você apenas queimar os seus karmas ou vivenciar os seus karmas. Você precisa aproveitar o caminho, você precisa ser feliz neste percurso entre resgatar os seus karmas e alcançar a sua meta de vida, o seu propósito de vida. Então, não perca tempo. Não perca tempo se lamentando pelo passado, reclamando da vida. Não adianta reclamar, gente. Não adianta reclamar. Você precisa agir. Reclamar da vida não leva ninguém a nada. Aliás, para quem não leu, tem um livrinho muito bom chamado A Magia. É da mesma autora que escreveu O Segredo. O Segredo foi muito famoso, teve livro, teve filme, né? Era um documentário. Tem até um perfil no Instagram chamado O Segredo, que dá aquelas frasezinhas todas, né? E a mesma autora escreveu depois esse livro, A Magia. Na verdade, a magia que ela fala é a magia da gratidão. Então, sermos gratos pelo que nós temos é a melhor maneira de você avançar na vida, de você cumprir o seu destino, de você cumprir a sua missão, o seu propósito de vida. Reclamar é um atraso de vida. Primeiro, porque é uma energia negativa, né? E segundo, porque enquanto você reclama, você não está agindo. Então, você precisa agir. Não adianta perder tempo reclamando. E não adianta perder tempo remoendo um passado que você não pode mudar. O que você pode mudar é o presente. Então, fazer hoje o que vai te levar ao teu destino, que é amanhã. Mas também não focar só no amanhã, né? Você faz o seu planejamento, coloca lá de alguma forma, de uma maneira que você saiba onde você tem que chegar, em quanto tempo você tem que chegar lá e haja. Dê um passo de cada vez, faça por você mesmo, porque ninguém é assim. Não coloque a sua felicidade na mão dos outros. Não coloque o seu destino na mão dos outros. O que eu quero dizer é, não dependa de outras pessoas para que você seja feliz. Faça o que for necessário para que você seja feliz, para que você encontre alegria, realização em cada passinho do seu trajeto para você chegar no futuro, né? Para você chegar lá, que é a sua missão de vida. E outra coisa, simplifique a vida. Não adianta você planejar uma coisa muito mirabolante que vai ser difícil alcançar. Dê passos simples, um passo de cada vez, e você vai ver que a realização, a satisfação vão vir, e cada pequena conquista gera uma conquista maior a seguir. Então, para cada conquista, você comemora aquela pequena conquista e amanhã você conquista mais um pouquinho, e assim você vai indo na direção do seu futuro, na direção do seu propósito de vida. Porque, como eu disse, né, o mapa tem todas as informações, menos o prazo de validade das nossas vidas, né? Então, você pode planejar um futuro grandioso, um futuro longo, e a gente não sabe o dia de amanhã. Então, vamos aproveitar o dia de hoje e vamos fazer hoje tudo que nós podemos fazer para que esse seja o melhor dia das nossas vidas. Então, se você puder deitar na cama de noite e com a sensação, né, de que você fez o melhor do seu dia, amanhã você vai acordar com uma sensação melhor ainda. Inclusive, desse livro que eu falei, da magia, tem um exercício.
Aliás, esse livro são 28 exercícios que você faz ao longo de 28 dias. Eu aconselho vocês lerem esse livro, que é muito legal. É um exercício diário, né? Você faz 28 exercícios que são exercícios de gratidão. Você vai subindo, é como se você estivesse subindo uma escada, entendeu? E vai exercitando coisas maiores. E uma das coisas que a gente faz diariamente é você, à noite, antes de dormir, fazer tipo um balanço daquele dia, né? Tudo que eu consegui fazer hoje. Então você lista as 5 coisas, né? Pode ser mentalmente, você lista as 5 coisas que você fez naquele dia, que você conseguiu realizar naquele dia, e você agradece por ter feito isso. E essa sensação de gratidão, de você ter conseguido fazer alguma coisa boa por você mesmo, por alguém, seja por você, por alguém, pela família, por um estranho, qualquer realização que você tenha feito, esse sentimento de gratidão, ele perdura ao longo da noite e no dia seguinte você acorda ainda com essa sensação de gratidão. Eu vou dizer que é um exercício muito legal. Eu agradeço muito a presença de todos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, coloquem nos comentários. E quem gostou desse conteúdo, encaminhe depois essa live para outras pessoas assistirem, porque eu acho que isso é um assunto bem legal e que muitas pessoas podem se beneficiar de uma pequena pílula de conhecimento a respeito dessa nossa trajetória. Um beijo a todos, fiquem com Deus e nos vemos na próxima.